Olá, Boa tarde, Miguel, Aroeira, boa tarde a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente no Boa Tábua. tarde, Regina. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, comunidade. já Boa pensou se a tarde. gente fosse o Peru? Um golpe atrás do outro, muda presidente. Eu nem sabia o nome dessa nova presidente. Pois Entendeu? é, olha, muito assunto hoje, hein? Vocês Muito viram? doido. Tudo. Gostei muito do Dirceu falando ali no Congresso, depois de anos, né? Não sei quantos. Achei uma imagem Muitos anos sem aparecer lá, né? e é uma coisa tão simples o que ele falou, né? Sem democracia social, a democracia institucional vai estar sempre em risco. É a frase que eu mais achei interessante também, e que, na verdade, ela traz um outro assunto. Eu acho que esse problema é estrutural da democracia que nós temos. Ela é excludente na maneira como ela se organiza, na maneira como ela criou as instituições e tudo mais. E essa exclusão só aumenta o abismo e torna esse fosso cada vez maior, né? E é muito difícil. E a exclusão só aumenta. Uma democracia que não inclui praticar a democracia social, que seria exatamente o contrário, a democracia que inclui, não é? Muito, muito esclarecedor tudo. E fica muito fácil de entender, né? Por que Eu acontece. continuo fora de foco. Apesar de manter meu foco interior. Não tem mais foco aqui na minha câmera. Será que não está meio sujinha a lente? Não é a lente, não. A pouca inteligência artificial dela está em curto. Olha aqui, eu queria trazer uma coisa que eu acabei de ver. Vou ter que comprar uma observação aqui para comentar com vocês, depois a gente segue, tem muito assunto hoje. Eu gostei de ver. Até a mão está... Olha, já tem foco. Olha! Melhorou. Eu acho que é a luz. Eu acho que ele tem que ficar com a mão no rosto, que aí vai ter foco. Não. Depende do que ela está olhando. Eu puxei o foco de volta para o lugar e ela acompanha. É bobagem. Né? Mas quando você tira a mão, sai o foco. Daqui a pouco ela sai. Ela está usando a burrice artificial dela. Sem dúvida. Mas olha só, gente, acabei de ver um discurso do governador do Rio, Cláudio Castro. Ele participou de um evento, está participando, acho que foi agora há pouco tempo, aqui no Rio, ou foi de manhã, não sei, um evento com Lula, que é um evento sobre uma obra de dragagem de um canal, São Lourenço, entre a Ilha da Conceição e a Ponte em Niterói. E aí ele começou a falar da parceria com o governo federal e disse o seguinte: até 2022, o Rio era o 24º na colocação em relação à abertura de empresas. Agora é o segundo colocado. E também, até 2022, era o 25º em geração de empregos, e hoje está entre o segundo e o terceiro colocados, e ele deve isso à parceria com o governo federal, com Lula. Quer dizer, o Cláudio Castro elogiando e dizendo que a vida melhorou com Lula. Não é interessante? Ninguém está querendo que ele seja petista, mas ele pode, pelo menos, dar esse tipo de declaração. Eu vejo muito interesse aí por trás, é uma constatação, mas deve ter algum interesse eleitoreiro. Gente, mas nenhum bolsonarista, é muito raro um bolsonarista, apesar de todos os interesses, fazer uma declaração dessa, né? Ele já está em dúvida há tempos. Zema e Tarcísio abraçaram a causa bolsonarista. Verdade. O Leite lá no Sul. Mais do que ele. Bem mais, não. E o Cláudio Castro andaram em cima do muro com muitos problemas, muitas questões, na verdade. Mas uma delas, aqui no Rio, com o Cláudio Castro, evidentemente é o fato da milícia estar sendo desmoronada aqui. O outro lado no Rio é ostensivamente a milícia. E eu acho que a milícia levou uma pancada grande. O pouco que vai vazando nos jornais, até nos grandões, nos jornais da mídia corporativa, vai vazando por lá, mostra que os caras já conhecem os caminhos, já sabem quantos deputados pertencem à milícia, já sabem muita coisa. Então, qualquer sujeito com um mínimo de experiência política vai pensar, olha, tem aqui um presidente que está disposto a fazer essa negociação, de conversar comigo e inaugurar a obra junto comigo. O que eu faço? Vou ficar com isso ou com os presuntos que a milícia tem fornecido ao Rio de Janeiro? Eu acho que parte dessa reflexão passou na cabeça dele, certamente.
Você mencionou qualquer um minimamente inteligente, e a gente não vê isso muito do outro Não é lado. muito, concordo, Por não é isso, muito meu o caso espanto. deles. Não é muito o caso deles. Espanto. Mas há esperteza e uma capacidade de sobrevivência. Talvez, por exemplo, seja menos oneroso ser bolsonarista no estado de São Paulo, um estado muito conservador, onde a milícia ainda não entrou realmente, do que ser aqui, onde você está tendo um embate, e a milícia não saiu muito bem nos últimos tempos em relação a esse embate. A ver, né? Vamos A ver, acompanhar e ver o a que ver. acontece. Agora, Mas isso quer dizer que você não concorda muito com o que eu falei. A ver, não, eu acho que sofreu um baque, mas eu acho que eles são tão poderosos que eu É não muito sei, maior do que isso. não Né? sei se é o começo do fim, entendeu? Mas No fim, eu não sei. um baque. Cada dia a gente descobre um negócio novo. Agora, essa coisa É dos cigarros, entendeu? É. É uma Mas então, Miguel, fortuna envolvida nessa cada história do dia, cigarro. a cada dia, a gente está tendo informações que a gente passou anos sem ter. Sem ter, claro. E essas coisas não se formaram de anteontem para ontem, não. Não, e isso é positivo, que a gente fique sabendo, que seja divulgado. Eu acho que as pancadas são grandes. Aí você começa a entender por que roubaram aquela máquina de cigarro da cidade da polícia. Como roubaram, né? Não é porque, é como. Roubaram, saiu pela porta, né? Um caminhão, não é possível. Você é um miliciano maior, é vendedor de cigarro. Entendeu? Isso explica tudo. Eu não entendi até agora aquela máquina de cigarro. Aí prenderam o rei do cigarro. O rei do cigarro, está explicado. Bom, agora sim. Eu não sei se prenderam, né? Ele está sendo procurado, né? Não sei se prenderam, mas sim. Há um processo, mandato, etc, etc. Então, é algo, é diferente. Mas é uma loucura. Olha o Júlio César dizendo assim, Aroeira, olha que a milícia está sendo construída em São Paulo. Muito mais aperfeiçoada do que no Rio de Janeiro. Em São Paulo chega tudo melhor. Né? Não, eu acho que é mais profissional, de certa maneira, digamos assim, é mais metódica a maneira como as coisas... Mas eu concordo com ele. Eu acho que a milícia em São Paulo vai ser mais bem organizada e muito mais conectada com o crime organizado, que lá também é organizado para valer, digamos assim. A gente não pode esquecer da história recente da Colômbia. Eu li aqueles livros todos sobre os cartéis. E, nos últimos anos, os cartéis eram todos comandados por pessoas muito jovens formadas nos Estados Unidos, formadas em economia em Harvard, formadas na Escola. Eram grandes economistas, administradores que voltavam para a Colômbia e hoje administravam cartéis, porque era um grande negócio. O Estado passa a ser substituído pelo cartel, e o cartel vira na cabeça deles, é como se fosse um grande negócio, sem as obrigações que o Estado teria. Do ponto de vista mais prático, né, Miguel? Porque tem as obrigações também, mas do ponto de vista mais prático, é simplesmente quem é que manda aqui no pedaço é fulano, eu vou lá e cumpro as regras dele. Quem é que manda agora? É ciclano. Porque, de volta ao começo, a frase do Zé Disseu, não existe uma democracia social real no mundo, a não ser em bolsões pequeninos de países nórdicos, e olha lá, mas não existe. E isso é a ausência do poder. O poder está lá ou para ajudar a elite, ou aí se instala uma outra que começa muitas vezes rebelde e no final termina apenas com mais um feudo de poder. Na verdade, você tem também os cartéis mexicanos. O principal cliente é ali, a América do Norte. Eles são mais brutos, mais rudes, entendeu? O cartel colombiano, que nem existe mais hoje, né? Eles foram desmantelados. Eram cartéis absolutamente Mas acho que no estado da injustiça, um estado que não é uma democracia real, o que acontece é isso mesmo. O poder se organiza de outra forma, vai suprindo, entre aspas, as realidades, as necessidades das populações que não são atendidas por um Estado que não pertence a elas. Claro. E é isso que acontece. Há muitos anos aqui no Rio acontecia com o tráfico, né? Nas favelas, e depois passou a ser também com as milícias. E o tráfico, a tragédia do tráfico é que, muito tempo atrás, os traficantes eram meninos que cresceram naquela favela, conheciam todo mundo. Então, não tinha uma crueldade que hoje você encontra quando você vê o tráfico dominando uma favela e entrando gente que não era de lá, não tem relação nenhuma com as pessoas. E aí, quer dizer, mas isso já é uma coisa sabida.
Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem muito assunto hoje. E a gente vem de ontem, né? Que é o aniversário de 60 anos do golpe militar. Muita gente fala dia 31, mas foi dia 1º, né, gente? Foi depois da meia-noite. Então, foi no dia da mentira. E uma coisa que aconteceu... Começou num dia, terminou no outro. Não, mas começou... O Mourão saiu de Juiz de Fora, que foi o primeiro... Ele se apressou, ele saiu antes que todo mundo, e foi depois da meia-noite. Então, foi no dia 1º, dia da mentira, que ninguém quer... os militares... Ele deve ter pensado nisso, que droga, vamos passar para a história. Não conseguia, devia ter chegado 15 minutos mais cedo. Mas o que eu queria observar é que, entre todas as coisas que já foram ditas, e a gente mesmo já falou muito sobre a ditadura aqui, ontem teve uma novidade, que foi o voto do Supremo Tribunal Federal contra o poder moderador das Forças Armadas. Foi sintomático, né? A maioria formou contra negando esse poder às Forças Armadas, com o voto do Gilmar Mendes, e dizendo o seguinte, que não está entre as atribuições das Forças Armadas atuar como poder moderador, assim como não há na Constituição trecho que permita a interpretação de que militares podem se intrometer no funcionamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Interessante, né? Agora, pelo menos, a desculpa eles não têm. As quatro linhas não tem mais. Que o André Mendonça votou com o relator, não disse mais nada. Voto com o relator. E concordou. Vai ser unanimidade. Concordou rapidamente. Assim, para não chamar muita atenção. Não chamar muita atenção. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês, e vou trazer aqui um assunto grande, que é o seguinte: são 60 anos do golpe, né? O que nós aprendemos e o que deixamos escapar? Você quer a resposta cínica, de certa forma? Não. Mas eu acho muito realista. Não. Eu acho que não aprendemos muita coisa, não. Isso. Acho que não aprendemos tanta coisa assim. E se aprendemos, esquecemos. A tendência é essa também, esqueci. Então, o problema é que faltam as tais dos... Como é que o pessoal chama? Os aparelhos de memória não funcionam no Brasil. Você não tem uma memória organizada. Você não tem um museu disso, daquilo. Você não usa a justiça para resolver. Você usou um dispositivo capenga da Constituição como desculpa para atrocidades monstruosas, e assim mesmo todo mundo assoviava e fingia que não era com ele. Agora que o Supremo virou, entre outras coisas, inimigo da extrema-direita, o Supremo vota isso e acrescentou um problema, uma razão para inimizade com a extrema-direita, que amanhã já deve estar chutando o balde em relação a isso. O problema é que a gente aprendeu imediatamente, tanto é que a Constituição que nós conseguimos fazer logo depois da queda da ditadura é magnífica, assim. Eu vou começar, cada vez que eu lembro dela, ou que eu tenho que olhar alguma coisa dentro dela, ou que eu vejo que os caras querem mudar nela, é que eu percebo quão avançada e boa essa danada da nossa Constituição é. Mas isso foi por causa do calor da coisa. A gente, naquele momento, tinha aprendido e, como se fosse uma demência ou alguma coisa, a gente esqueceu 15 minutos depois. 15 minutos não, mas 15 anos, 20 anos depois, já não lembrava direito. E agora, não lembramos direito. A ponto de ter culto da ditadura espalhado pelo Brasil todo e com muita gente apoiando isso. Então, como país, sinceramente, como país, Regina, você me desculpa responder desse jeito, mas aprendemos não. Não, eu não estou defendendo ninguém, não, mas eu acho que é uma parte do país também, né, Aroeira? Eu acho que não são todos que defendem. Nossa, você viu a pesquisa que defende a ditadura, não é não? Você viu os números de pesquisa sobre a popularidade do João Goulart? Eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre a pesquisa. A pesquisa cara, é impressionante, Miguel vai falar melhor, mas é impressionante porque é incrível. A pesquisa deu que 63% das pessoas concordam que se esqueça
a Não, você data. está falando da de hoje. De recente. Não, eu estou falando de uma pesquisa que foi feita na época em relação ao governo João Goulart. Não. A maior parte da população brasileira apoiava o governo João Goulart, 60 e tantos por cento apoiava as reformas todas que ele defendia, etc., etc., e apenas 13% considerava o governo ruim. E fizeram Isso, golpe assim mesmo. Porque o golpe teve apoio da família cristã, da Marcha com Deus. Então, assim, mesmo as pesquisas, elas me dão Mas eu estou falando dessa pesquisa de agora, diz que 63% achavam que o governo Lula está certo em não festejar os 60 anos. Aí eu me pergunto assim, é engraçado porque os golpistas estavam querendo a volta do AI-5. E estavam lá bem claro, e lembrando bem claramente o que era o AI-5 para pedir a volta deles. Quer dizer, então é uma contradição aí, não, em termos ideológicos, o que significa isso, entendeu? Vamos esquecer. Eu entendo o Lula querer passar por cima disso sem criar casa, porque ele tem metas no governo dele que são metas econômicas, são metas de trabalho e de tudo mais, que ele não quer desgastar a imagem dele, ter que criar embates por conta disso. Eu entendo. Ele deixa que os outros façam. Tá bom, tudo bem. Muita gente alega isso, que é a função da sociedade, não do exatamente, governo. do governo. Pode ser também, mas, ao mesmo tempo, eu fico intrigado. A gente pode até não falar disso, mas e os caras que querem a volta do... Pois é, talvez não falar disso aqui ajude a não falar disso lá. E, de qualquer modo, o que o governo Lula precisa construir, que eu acho que ele quer, é reconstruir ponte com o militar. É estranho, porque acho que nunca tivemos, mas talvez construir pontes com os militares. Mas eu acho, já tentando isso antes, de qualquer maneira, eu acho que isso não justifica. Eu não concordei com. Quer dizer, o Lula falou isso internamente para o governo. Não vamos fazer nenhum tipo de memória, de lembrança do golpe e tal. Isso não quer dizer que ele tenha dito abertamente para não se fazer isso. Mas eu não acho, não. Eu acho que quanto mais a gente falar, melhor, em qualquer caso, né? Quanto mais a memória é muito importante, seja ela dolorosa ou não. E até hoje eu li, agora há pouco, uma matéria que diz que alguns setores do Exército estão abertos à retomada das investigações sobre mortos desaparecidos, iniciadas pela Comissão dos Mortos Desaparecidos, que foi lançada no governo da Dilma. Eu acho que a gente tem que falar, eu acho que a gente tem que mostrar o que foi, como é que foi. Não sou a favor de não se falar, não. E, só para trazer outro assunto também que está em pauta, mas a gente pode continuar nesse outro, sabendo o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. O Fernando Horta, aqui hoje com a Daiane, ele falou uma coisa que achei muito interessante. Ele disse o seguinte, que se a gente não punir a Lava Jato, né, não caçar o Moro, não punir a Lava Jato, como a gente deveria ter punido os militares, isso vai ser uma coisa muito ruim. Né? Como a gente não puniu naquele momento, como a Argentina fez. E agora a gente tem uma coisa muito grande, que é a Lava Jato, que talvez as pessoas não tenham se dado conta, a maioria ainda, do que foi essa trama que prendeu o Lula, que impediu que ele participasse. Mas acho que isso é mais possível do que os militares. É muito mais possível encerrar por cadeia do que com os militares. Eu estava conversando outro dia, e aí me trouxeram um conceito que eu não tinha lembrado, mas já tinha ouvido falar antes. É que o Brasil, ao contrário da Argentina e mesmo do Chile, tem uma coisa que chama família militar. Os nossos militares estão tão... assim, são uma casta como é o judiciário. São as mesmas famílias que, não é há décadas, não, há séculos estão dentro daquelas instituições. Então, lidar com os militares aqui começa com uma dificuldade adicional. A segunda é que, em parte pelo uso desse artigo, mas o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, de certa maneira, o militar brasileiro considera algo natural enfiar o pé na porta e entrar com uma intervenção. E olha, na maior parte das vezes, os caras têm certeza absurda de que estão moralmente certos.
E até mesmo a gente embarca. De vez em quando tem um tenentismo qualquer aí, que todo mundo vê aquilo como um heroísmo, de um heroísmo impressionante e tal. E, no entanto, tantos dessas atividades oficiais ignoraram a soldadesca completamente. O caso da Marinha é que é exposto demais, até pela música do João. Mas a gente não sabe exatamente como funciona isso. E isso, gente, o fato de ter uma família militar dificulta mesmo enfrentar os caras. Os ódios duram muito tempo. Dura 2, 3, 4 gerações. Então, os caras não perdoam a gente. Você vai e faz uma coisa qualquer punitiva, em 40 anos, no próximo golpe, vai ter gente lembrando disso e dizendo que vingou a laustra, ou coisa que o valha. Eu tenho a sensação de que é isso que o pessoal imagina quando toma cuidado. Eu acho também que se deve tomar cuidado, mas, por outro lado, eu penso, feito você, Regina, dá para a gente engolir isso quanto tempo? Quero dizer, nós, na esquerda, temos nossos projetos, planos, estratégias, mas o efeito colateral dessas estratégias, a gente tem que pensar nisso também, né? Vale para muita coisa, mas entre eles esse. Punir os militares agora, a gente tem que refletir sobre como é isso, como é que nós vamos fazer, e talvez fazer de uma forma mais cuidadosa do que foi a última tentativa, porque eu acho e tenho certeza de que uma das coisas que ajudou no impeachment da Dilma foi ela ter mexido na Comissão da Verdade. Eu acho que o Estado sempre os Estados são sempre tão distantes da população. Acho que a gente nunca teve essa força. E as Forças Armadas sempre estiveram unidas ao Estado, claro. Nunca foi uma... Por exemplo, você pega a Argentina teve um movimento sindical muito forte, a Argentina teve um peronismo muito forte, que trouxe a população para a administração do país mesmo, de fato, entendeu? Era uma espécie de getulismo que deu certo, que funcionou, que durou, entendeu? Isso mudou muito a configuração, quer dizer, você vê mesmo o Milei hoje, ele está acuado, ele está cheio de problemas, mas ele não pede ajuda aos militares, entendeu? Ele sabe que dali não virá, entendeu? Porque aquilo ali está um pouco... Ele pode até pedir da polícia, ele pode até bater nos manifestantes, tudo. Agora, golpe militar, acho muito difícil, entendeu? Porque eles foram punidos. Eles foram punidos. E quando a Regina perguntou o que a gente deixou de fazer em relação a 64, acho que foi justamente isso. A gente deixou de punir os militares na época. Você falou uma coisa importante, Miguel, que, na verdade, o peronismo e o sindicalismo deram um getulismo que deu certo, retirou os militares das intervenções. Eles não estavam lá. Não criaram o mau hábito, o péssimo hábito de entrar chutando a porta. Em outros lugares também. Nós temos lugares aqui na América complicado, um golpe atrás do outro. E eu acho que, nesses casos, também deve ser um lugar difícil de você administrar a arrogância que isso causa dentro da estrutura militar, né? Mas você pode ver, como o Miguel citou a Argentina, e a Márcia Carmo fala isso sempre, ninguém nem sabe quem é o comandante militar daqui da Argentina. Não tem mais a menor importância. Eles foram punidos, muitos ficaram na cadeia até morrer, como o Vilela, e isso deu uma intimidade ali, quer dizer, colocou os caras no lugar de defesa do país, e apenas isso. Concordo. Que a Argentina, no caso da Argentina, deu certo. No caso da Grécia, não deu certo quando eles puniram os coronéis, há muitas décadas atrás. No caso da Argentina, vocês lembram do Videla, né? Lembra de um personagem que trabalhava com o João Bafo de Onça nas historinhas do Mickey? Um de focinho comprido com aquele bigode enorme. Eu lembro. Ele tinha uma cara de criminoso. Era o Videla. Os argentinos ficaram muito traumatizados com a experiência militar. Foi uma coisa... E perderam a guerra. Violentíssima, perderam a guerra. Perderam muita gente, muita juventude morreu nessa guerra. 600 jovens, né? E perderam muita gente Perderam uma guerra que eles não poderiam ter ganho, não tinham força militar para isso. Então, você vê que mesmo hoje, com o Milei, com tudo, tem gente, as pessoas não aceitam discutir essa questão, entendeu? Então, o que torna a missão do Milei mais difícil ainda, porque ele não pode entrar com o pé na porta. E aí, Miguel, cai na gente aqui. Aí eu entendo por que a gente tem tanta tensão envolvendo isso. Eu também penso, devia punir, mas, por outro lado, de vez em quando posso acordar de madrugada e falar, caraca, no Brasil, militar guarda rancor. Impressionante, eles guardam rancor por 10 anos, porque um golpe impedido aqui, ridicularizado acolá,
Ele acontece 15 anos depois, 10 anos depois, os caras não esquecem. Por isso que eu acho interessante essa decisão do Supremo, que é uma decisão... Desculpa. É uma decisão dentro das 4 linhas, como você acabou de dizer, que organiza essa zona, entendeu? Não resolve, mas pelo menos dá um passo adiante. E diz, não é mais dentro das 4 linhas, que era isso tira que mesmo, o outro tira falava lá. Tira uma boa desculpa desse. Eu acho assim, que a ruptura institucional, como a gente viu com o golpe contra Dilma, como a gente viu com a Lava Jato, porque eu acho que vai chegar um ponto que todo mundo vai entender que a Lava Jato era um golpe. Aí né? Sim, de volta à Lava Jato. E por isso que o Fernando estava dizendo que, né, é preciso punir a Lava Jato através do Moro, principalmente, mas vocês lembram que o Dallagnol ganhou no TRE por 6-0. Né? Depois perdeu no Supremo, perdeu no TSE. Perdeu no Pelo TSE. que eu li, eu não sei se o Moro se a gente vai chegar nesse ponto de também punir. Mas a gente, e eu acho, Aroeira, essa coisa de acordar de noite, teve um general ressentido ali que vai bater na minha porta. A gente não pode continuar acuado, a gente tem que, talvez por isso o Brasil seja tão instável. Mas também, Regina, o mundo é uma questão de correlação de forças. Se a gente não tem juízo, a gente não só vai ficar acuado agora, como vai ficar acuado por 40 anos ou 50. O problema é que medir exatamente, entender como as coisas estão organizadas e um pouco de audácia. Mas aquela coisa que a fortuna, a audácia ajuda, e esse é a primeira concreta, não é assim, na verdade. O 300 de Esparta é mais raro do que... A maior parte das batalhas são jogos de xadrez, é uma coisa densa, são de muitas pequenas batalhas. Sindicalismo é uma coisa que construiu, de volta à Argentina, por exemplo. Você vai arrancando peça por peça. O heroísmo, e quando se trata de militar no Brasil, tem dias em que parece a questão de heroísmo. Nesse momento, eu acho que eles estão por baixo. Eu acho que os militares estão por baixo. E o Lula, que já viveu a outra... Estão por baixo. Por quê? Porque houve uma reação. Está havendo uma... Sim, mas está havendo uma reação. Com a mão na botija sempre foram pegos. Quer dizer, não pegos. Não, mas sempre acho que mas sempre estiveram com a mão na botija. Só que agora... Há uma reação, é isso que eu estou dizendo. Agora mas nunca diferente. Foram pegos, né, Regina? A primeira vez que eles foram pegos e fotografados com a mão na botija. Literalmente, né? A gente mas, viu, olha, né? Um golpe militar, como de 64, é a mão, não só a mão, mas todas as 2 mãos, os pés, tudo dentro da botija. As patas, tudo. Mas a gente não via. E, no entanto, nada aconteceu. A gente não via, Regina, a luta para trazer à tona o que aconteceu com o Vladimir Herzog, por exemplo. É um negócio tão enorme, envolveu tantas pessoas, e foi de uma dificuldade. Arrancar aquilo era como andar em areia movediça. Não era fácil pegar os militares. Não era fácil. Agora, como o Miguel falou, literalmente. Mas naquele momento da ditadura, claro que não era. Era até, aí sim, não se teria juízo, porque naquele momento era um perigo mortal. Mas a gente não pode esquecer que agora tem um elemento completamente novo que apoia os militares, parte desse movimento apoia, que são as religiões neopentecostais. É isso que eu penso. Elas são um elemento que diferencia da Argentina, que diferencia do Chile, que diferencia do Uruguai. Eu soube agora que o Uruguai não chama... Foi a Márcia que disse: o Uruguai não chama de Semana Santa, chama Semana do Turismo. É maravilhoso isso. Então, a gente vê bem que essa força que as igrejas evangélicas têm e que gostam do apoio dos militares, que não faz diferença nenhuma para eles a existência dos militares ou não, a democracia não interessa para... Estou falando sempre dos radicais, né, dos mais extremos. É muito perigoso isso, porque é essa força que faz a população acreditar nela, que dirige os votos, entendeu? Que faz tudo. Então, eu tenho mais medo de uma Michele do que de um Mourão. Sim. Entendeu? No frigir dos ovos... Mas é isso que o Luiz Parra está dizendo aqui, olha, conter os militares e os líderes extremistas não imunizou a Argentina de eleger um fascista. Sim, por outro lado, você não tem um tanque ameaçando sair para a rua para reforçar, digamos assim, o golpe econômico. Mas, olha, Miguel, você falou uma coisa interessante aí, porque
a gente tem mais maneiras de fazer funcionar o autoritarismo hoje. E a lembrança do Parra é interessante também, que você às vezes não precisa dos militares. Os militares, no momento, estão por baixo. Mas não é um tipo de força, e aí é que entra a decisão do Lula. Não é a decisão do Lula, mas por que o Estado brasileiro preferiria que ninguém estivesse comemorando nada no dia 31 de março? Exatamente. Quero que ninguém comemore nada no dia 31 de março. Vamos passar por cima. Eu só quero saber por que o governo preferiria isso. Porque o governo tem que governar para o país inteiro. Isso inclui um bando de gente que não gosta dele, um monte de militares, etc, etc, etc. Não é muito fácil estar sentado naquela cadeira, mas alguma forma de explicitação de crimes. Então, eu acho que o acordo que está sendo costurado é alguns militares vão ser presos, alguns militares vão ser presos, e isso... e aí, como sempre diz o Chico Caruso, e não se toca mais no assunto. E não se toca mais no assunto. Exatamente. O Lula vai dizer isso internamente. Né? E parte do acordo provavelmente implica nisso. Também não façam uma exaltação do lado de cá, nosso, porque senão os daqui vão se sentir no direito de fazer. E fizeram. Então, o Estado talvez não devesse mesmo se meter nisso e deixar para a sociedade fazer. Eu fiz charge, Miguel fez charge, você fez programa, nós estamos falando. Não, tudo bem, estamos livres para isso. Só não houve uma coisa, ele não queria uma coisa oficial, e talvez oficial. Mas alguma afirmação importante do Estado que o Supremo fez questão de dar? Olha, o Executivo ainda não deu, mas o Supremo deu uma. Há poucos dias, no dia seguinte ao dia do golpe, o Supremo executa o artigo 114. Teria muito mais ilações aí perigosas do que qualquer outra coisa. O Supremo, de certa maneira, pelo menos do ponto de vista simbólico, disse ao que veio. E eu acho que eu senti falta disso, de um gesto simbólico do Executivo para dizer o mesmo. Já que a gente sabe que o Legislativo está infestado de fascista. O Múcio falou que o governo nunca festejou, nunca oficialmente fez alguma cerimônia em relação ao golpe. O Múcio não dá nem para prestar atenção. Não sei se isso é verdade. Não, mas foi ele que falou isso. Pois é, o Múcio não dá para prestar atenção no que ele fala. A gente sabe para que ele está lá. Ele é um elemento dessa ligação do você imagina o Múcio com aquela roupa de maquinista de máquina, aquele negócio de óleo, né? O cara que está botando o tempo inteiro. Exatamente. Gente, tem mais uma coisa que eu li também agora. O comandante do Exército diz que o STF está totalmente certo ao rejeitar o poder moderador das Forças Armadas. Eu acho que foi Olha o acordo rendendo aí. Pois é. As coisas vão... Isso aí é muito mais interessante. Por isso que eu digo, eu tenho muito mais medo da Michelle. Eu tenho medo da Michelle. No momento, eu também tenho medo da Michelle. Eu tenho medo dela, porque ela não tem preparo nenhum, ela é completamente maluca, entendeu? Ela é capaz de vestir qualquer camisa, entendeu? Maluca ela não é. Não, maluca no sentido de... Não é maluca beleza, não. Ela é maluca do mal, entendeu? Ela é capaz de qualquer coisa. Não, ela é destemida, né? Ela é capaz de qualquer coisa. E ela não tem limitação, não. Ela não é, não. Ela é cara de pau também, porque cantar em línguas feito ela canta. Cantar em línguas feito ela canta, com aquela bobajada, aquilo é preciso ser cara de pau. E ela é capaz de nos surpreender, sim. Ela é capaz de se lançar candidato. O único empecilho, eu acho, é o próprio Bolsonaro. Entendeu? O machismo eleitoralmente, ela é campeã de pesquisa. O machismo dele é capaz de fazer ela calar a boca, mas a gente torcer pelo machismo do Nesses momentos, a gente tem que torcer pelo machismo do público, dos eleitores. Não cola. Eu vou começar a organizar as charges aqui para a gente passar. A verdade é que eu concordo, gente. Michele é uma pessoa perigosa, assim como Malafaia. O Malafaia está na tábua da beirada, ele está pedindo para ser preso, que ele tem vocação para o martírio. Ele quer superar o outro bispo Edir Macedo, que foi preso, também com vocação para o martírio, e se instruiu, escreveu o escambau. O Malafaia tem isso. Dá para ver que ele tem
Só que é o mal encarnado, aquele Satanás sentando na igreja, basicamente. Mas o Malafaia é muito deles. clássico, é um bandido clássico. A Michelle não, a Michelle é a bonitinha da classe média. Dissimulada. É dissimulada. Lembra daquela republicana americana, do Alasca? Como é que ela chamava? Lembro. Exatamente. Simpática, não tinha para usar os filhos, ela e os filhos todos. Era até Sarah Palin. Ela e os filhos no cartão do Natal, todos segurando a arma, até o pequenininho, né? Todos... E ela dizia, o pessoal brincava, os comediantes daquela, I can see Russia from my porch. Eu consigo ver a Rússia da minha varanda. Esse era o mote dela, da paranoia. Eu moro na Alasca, eu consigo ver a Rússia da minha varanda. E era também suave, doce, e os filhos todos posando, até o pequenininho com metralhadora. Gente, olha aqui. Eu tenho medo de uma pessoa dessa. Eu vi essa notícia. O Júlio César dizendo que saiu uma notícia que a Comissão de Anistia aprovou um caso inédito de reparação coletiva aos indígenas Krenak pela repressão da ditadura. Eu vi uma foto disso hoje, eles foram a Brasília. Melhor também isso. É agir. Concordo com a observação do Júlio. Isso é melhor até do que a simples confrontação, que é uma confrontação que, no momento, eu não sei o que a gente ganha com ela. É a democracia em ação. Eu gostei de você com a democracia em ação. Democração em ação. Mas eu acho fantástico isso. E você tem razão, Aroeira. Isso é melhor ter razão, o Júlio César também. Isso, vai fazendo, não precisa... O Júlio César que levantou a lebre aí, eu achei que ele tem toda a razão. Não é que eu acho que o Lula agiu corretamente. Não é isso. Eu também não tenho posição... Eu sempre dou um voto de confiança, porque ele compreende a administração e eu não estou lá dentro. Mas eu tento achar as razões. E eu acho que é melhor mesmo. Inclusive porque nós, aqui, os comunistas, desde criancinha, a gente sabe que autocrítica é na prática. E não no Vamos ver. Vamos ver, é um bom começo. Eu gostaria de ver mais notícias dessas, etc, etc. Mas eu sinto que é algo bacana. Bom, milícia, né? O currículo... Aqui que a gente falou lá da Colômbia, né? Que era mais ou menos isso, a pessoa formada. Aqui está virando isso, né? Aqui também, eu até agora ainda não vi, que o pessoal da milícia que eu vi falando até agora é um bando de idiota, sem verniz nenhum. Bom, verdade, mas pode essa ser. Essa era para ser a última charge do pacote. Tá ótima essa. A partir da frase do Lenny Steck, pelo menos uma tornozeleira. Tornozeleirazinha. Uma tornozeleirazinha, né? Pelo menos a tornozeleirazinha ele está merecendo. Eu não sei se vocês notaram que eu botei ele sem fraldas, só de camisa. Essa tornozeleira está muito delicada também, ela é um pouco mais... Não, isso aí é provavelmente... Parece um relógio. Mas parece, eu peguei modelos da internet para desenhar, já faz algum tempo. As tornozeleiras não são necessariamente pesadas, não, são pequeninas. É um mini chip, gente. Ela pode ser um fio com chip. E você viu que elas foram todas desligadas? Mais de 20 mil tornozeleiras desligadas. Por acidente? Não, a polícia. Os caras viram desligadas aqui no Rio de Janeiro. Mas qual a razão? Deve ter os caras não serem mais... Eles conseguiam, para os caras não serem mais monitorados. Algum advogado obteve alguma coisa junto assim. com o judiciário, a milícia agindo, né? Entendo, claro. Tem sentido. Aqui, a dengue que continua, apesar do Rio de Janeiro ter dito que não tem mais epidemia, continua grave a situação, né? Olha, mas hoje eu e o Mário Vitor, a gente entrevistou um doutor, Rivaldo. Daqui a pouco eu falo o sobrenome dele, que eu esqueci agora. Doutor Rivaldo, ele é membro do... São Miguel, senão não dá tempo. Vai passando. Membro do... Enfim, ele é do Ministério da Saúde e é também da Fiocruz. Ele é o representante da Fiocruz no Ministério. E ele disse que realmente o Rio de Janeiro se organizou com antecedência. Isso é um milagre, né, gente? E por isso agora pode-se retirar aquele conceito de epidemia. Maravilha. A cidade, não o Estado. O Ministério da Saúde já estava resistindo na época da pandemia. Então, não duvido, não. Não duvido que
tenha conseguido se organizar, porque, independente dos problemas localizados que você tem na estrutura da saúde, até mesmo de corrupção também e tudo mais, o que você tem é que aquilo funciona, gente. O SUS funciona. Não, você pergunta para qualquer estrangeiro, os caras, o queixo cai. O SUS, com todos os pesares, funciona muito bem. E a vacinação, ainda mais no Rio, que tem a Fiocruz e tudo mais, a vacinação aqui é só durante esse interregno de horror é que os caras tiraram isso, mas o nosso hábito é concordar com a vacinação. A gente gosta. Eu não resisti a fazer essa aí. O Bolsonaro pediu. Nananina, não. Pediu para ir para Israel, né? Pediu para Imagina. Me empresta, como é que é o título da Assim? Moço, me empresta, me devolve meu passaporte para eu brincar com os outros genocidas? Nananina, não. Nananina, não. Ainda não, né, Miguel? Também ainda não. Sobre isso, mas nós dois estamos ansiosamente aguardando. Vamos esperar. Todos. Olha, Aroeira, só um intervalo aqui. O Luiz Parra está dizendo que a Natália Mota, só rapidinho, escreveu uma tese sobre as suas charges e pediu para entrar em contato com ela. Olha só como eu faço isso. Natália, bota aqui um contato seu aqui no chat. Por favor. Ou manda aqui para o 247 que eles me mandam. Ou põe aqui o seu e-mail, alguma coisa assim. E a Niara? Demais. Bom, a Niara é um assunto interessantíssimo que estava em pauta e que tem a ver também com justiça tributária. É que no Brasil há uma pressão muito grande para se liberar de impostos, alegando presença de cesta básica, alimentação, a gordura hidrogenada e superhidrogenada, os superprocessados, um montão de enlatados, salsicha, nada disso. Os alimentos que precisam ser liberados de impostos são os naturais, os naturais. O resto tem que pagar é o contrário, é pagar um imposto maior. Se tem um rótulo na caixa, pacote ou lata, explicando como é que aquilo é químico e produzido dessa forma, o imposto sobre aquilo é maior. Porque a gente tem o contrário do que era no século XVIII. Quem está obeso hoje é a população de baixa renda, que está comendo porcaria hidrogenada. Porque esses caras têm isenção. Hoje eu li que a população brasileira está mais obesa, entendeu? E a gente... Então, a Niara foi sobre isso. Obrigada, Niara, porque a gente precisa disso, que baixa assim, para a gente poder comprar orgânicos, que são caros. Exatamente. Se você desonerar os orgânicos e a produção desse tipo de agricultura familiar e tudo mais, vai melhorar muito, vai ficar muito mais barato. Vários países estão fazendo isso, concordo. Isso é a pequena quadrilha que se montou aqui sobre o olho benevolente de nós sabemos quem. Esse olho psicopata é bem evidente. Né? O olho, a gente dá para reconhecer o olho. É a Santíssima Trindade do lado de lá, né? É que a gente não sabe quem é o Chiquinho e quem é o... Não, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. Acho que eles trocam de posição, inclusive, de vez em quando. Eu acho que o Chiquinho é esse da direita aqui, ó. Acho que o Chiquinho é esse da direita. O Chiquinho é esse da direita aí do mês. E o outro é o delegado cretino. Essa é a coisa mais irritante desse delegado, é aquilo que deixou a Aniele e o Freixo chocados. O tanto que eles acabaram confiando o ar de honestidade que esse cara tinha. É impressionante, né? Que cinismo, né? Cinismo. As charges foram... E ainda tem essa, que é a charge referente exatamente à decisão da Justiça de hoje. Da Justiça definitiva e constitucional. E ia fazer também, se eu conseguir pensar alguma boa, que essa sua está muito boa, eu tento depois. Essa ainda é sobre aquele assunto. Então, como é que podia... Quem podia imaginar que esse sujeito, que me avisaram que era da milícia, seria da milícia? Pois é. E essa aqui é a última que não saiu em lugar nenhum ainda, que eu fiquei tão chocado com essa história de São Paulo. Aconteceu ontem, né? Do carro que bateu, da Porsche que vinha... O cara atropelou, passou por cima, sai da frente, entendeu? Eu não entendi, eu vi o vídeo. Também não entendi o que aconteceu. Ele estava vindo numa velocidade... Não, o cara da frente, que vinha num carro de aplicativo, vinha andando pela avenida, o Porsche veio direto, sem desviar, em alta velocidade, e bateu nele. Pois eu sei, eu vi isso, mas eu não entendi. Agora, sim. Porque não teve mas freada, isso é mais comum do que parece, gente. Ou ele desmaiou, ou ele dormiu. Ou ele Porque estava não usando houve alguma nem coisa. freada. Ele disse que perdeu o controle do carro. Mas sabe uma coisa que costuma acontecer? Eu não sei se já ocorreu. Eu vi um artigo uma vez sobre isso, que muitas vezes você está com um carro, não sei se o Porsche é marcha automática ou é só manual, por exemplo.
Com carro grande, já soube de um caso em que o cara não conseguiu resolver a marcha automática, não se entendeu, e ele acelerou em vez de frear, e passou por cima. Pode acontecer, mas de qualquer forma, se você dirige numa velocidade civilizada, não acontece isso. Exatamente. Claro. O problema é que tem gente que acha que pode fazer um montão de coisas, e esse negócio da exclusividade é mortal. E aí já chegamos no meu jabazinho, né? Esse é o de hoje. Esse é o de hoje. Daqui a pouquinho eu estou saindo para ir tocar lá no Deza Botequim. Os dois gatos aí representam o Igor, essa e eu. Não somos tão charmosos, mas eles estão representando a si mesmos. E nós vamos tocar de tudo um pouquinho. Porque entre o samba e o jazz, cabe tudo. Cabe o Brasil inteirinho aí. A gente tenta passar por ele. Miguel e Regina estão devendo uma visita, tem que ir lá. Pois é, no 10 ainda não fui. É uma gostosura. Na terça-feira, para eu sair daqui para o Flamengo, e na quinta-feira, eu estou super chique com o trio, lá com o nosso querido Igor Essa, tão amigo da gente, né? E que vai tocar. Vai ser no Las Brutas. Onde é o Las Brutas? Na Sá Ferreira. Sá Ferreira, 25, em Copacabana. Esse é novo, né? Muito bacana. Esse é novo, exatamente. Nossa, o pessoal que toca lá é super chique. É novo para a gente. E tá lá o Jovi Joviniano, super fera da percussão, com o Igor Essa e eu. Aí é só bolero. Bolero do primeiro ao último que a gente aprendeu. Muito bom. Muito bom. Iremos qualquer hora, né, Miguel? Iremos. As Brutas é quinta-feira que vem agora. É que tá difícil sair daqui do nosso bairro para ir para lá, entendeu? Não mas o trânsito está horrível. A gente pode talvez pegar um metrô também. Mas eu queria encerrar aqui, olha, com essa notícia também que eu li hoje. O Bolsonaro disse que vai atirar para matar caso alguém apareça para prender ele. Ele falou isso, si mesmo, com essas palavras? Bolsonaro volta a mostrar desespero sobre prisão e diz que vai atirar para matar caso seja detido. Acho que foi Jefferson, Roberto Jefferson. Eu lembrei do Roberto Jefferson também, lembrei dele. Será que ele vai atirar de verdade, que nem o Roberto Jefferson fez? Não, acho que tem a coragem, não, porque aí eu preciso ver essa frase. Legítima defesa, né? Essa frase eu preciso usar na charge. Vou atirar para matar. Vou atirar para matar. E deve estar apontando para o próprio pé, né? Vou atirar para matar. Enquanto isso, aponta para o próprio pé. Exatamente. Bota aquele pezão na frente, assim, né? Vou atirar. Eu já fiz esse desenho, está pronto, inclusive. Já tem até o furo. Já tem até o furo, só preciso publicar de novo. Isso o Paulo Caruso falava, a realidade brasileira é tal. Exatamente. E você não precisa fazer charge nova, você senta com a charge na beira do caminho e espera o Brasil passar pela frente. Mas eu tenho feito muito isso, eu uso muita charge que eu já fiz, né? Imagina. Várias, e é impressionante, gente. Alguns problemas são tão estruturais que eles passam, Regina, pela frente da charge e a charge acontece de novo, e de novo. É só você ficar esperando, como o Paulo Carlos disse, senta na beira do caminho. Ele até cantava a música, ele sentado à beira do caminho. Fica esperando que a charge vai... Saudades do grande Paulo. Eu queria lembrar de um grande cartunista que se foi ontem. O Ikenga. Nosso querido Ikenga, que era Bonifácio. O Ikenga era Bonifácio. Ikenga Matos. Um amigão, um querido, um sujeito engraçadíssimo ao vivo, desenhando, sociólogo, professor, um grande cara. Como disse o Nilson, lindamente, o samba perdeu, porque ele era da música, o cartoon perdeu, a negritude perdeu, a humanidade perdeu muito com o Ikenga. É verdade. E morreu de repente, com um ataque cardíaco. Entendeu? Pelo menos teve a melhor das mortes. Verdade. Como se diz, ser fulminado, paf, acabou. Parada cardíaca. Nossas homenagens a ele e nosso abraço aqui para todo mundo, e todos e todas. Um beijo para o Aroeira, para o Miguel, e até a próxima terça. Até a próxima. Valeu, beijo, gente. Até o bolero, até Venga. O próximo sarau. Até o próximo sarau. Até o próximo sarau. Um beijão, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.